Bom, então vamos dar início à leitura, capítulo 6 inédito, tópico subsunção real do trabalho ao capital ou o modo de produção especificamente capitalista. O Eziel pode fazer, no primeiro momento, a leitura dos 2 parágrafos, e a Nissan pode fazer dos demais, aí a gente comenta isso que foi lido, tá bom? Combinado. Vamos lá, então. No capítulo 3, foi desenvolvido em detalhes como a produção de mais valor relativo para o capitalista individual, na medida em que ele toma a iniciativa, estimulado pelo fato de que o valor é igual ao tempo de trabalho socialmente necessário objetivado no produto, ou seja, de que o mais valor é criado para ele assim que o valor individual de seu produto está abaixo de seu valor social e pode, portanto, ser vendido acima de seu valor individual, muda toda a figura real do modo de produção e surge um modo de produção especificamente capitalista, também do ponto de vista tecnológico, em cuja base e com o qual se desenvolvem ao mesmo tempo as relações de produção correspondentes ao processo de produção capitalista, entre os diversos agentes de produção e, em especial, entre capitalista e trabalhador assalariado. As forças produtivas sociais do trabalho, ou as forças produtivas do trabalho diretamente social, trabalho socializado, coletivizado, são desenvolvidas por meio da cooperação, pela divisão do trabalho no interior do ateliê, pela aplicação da maquinaria e, em geral, pela transformação do processo de produção, pela aplicação consciente de ciências naturais, mecânica, química, etc., para fins específicos, tecnologia, etc., bem como pelo trabalho em grande escala, correspondente a todos esses avanços, etc. Só esse trabalho socializado está em condições de aplicar os produtos gerais do desenvolvimento humano, como a matemática, etc., ao processo de produção imediato, assim como, em contrapartida, o desenvolvimento das ciências pressupõe certo nível do processo de produção material. Esse desenvolvimento da força produtiva do trabalho socializado, em contraste com o trabalho mais ou menos isolado do indivíduo, etc., e com isso a aplicação da ciência desse produto geral do desenvolvimento social ao processo de produção imediato, tudo se apresenta como força produtiva do capital, não como força produtiva do trabalho, ou apenas como força produtiva do trabalho na medida em que é idêntico ao capital, e, em todo caso, nunca como força produtiva nem do trabalhador singular, nem dos trabalhadores combinados no processo de produção. A mistificação inerente à relação de capital em geral está agora muito mais desenvolvida do que era e poderia ser no caso da subsunção meramente formal do trabalho ao capital. No entanto, o significado histórico da produção capitalista também emerge aqui de modo específico, por meio da transformação do próprio processo de produção imediato e do desenvolvimento das forças produtivas sociais do trabalho. Certo. Demonstramos, capítulo 3, como o aspecto social, etc., de seu trabalho se contrapõe ao trabalhador, tanto idealmente quanto de fato, como algo não apenas estranho, mas hostil, oposto, e como objetivado e personificado no capital. Assim como a produção de mais valor absoluto é a expressão material da subsunção formal do trabalho ao capital, a produção de mais valor relativo pode ser considerada expressão da subsunção real do trabalho ao capital. Em todo caso, as duas formas de mais valor, absoluto e relativo, quando consideradas por si em sua existência separada, e o mais valor absoluto sempre precede o relativo,
correspondem a duas formas separadas de subsunção do trabalho ao capital, ou duas formas separadas de subsunção do trabalho à produção capitalista, sendo a primeira sempre a precursora das outras, embora a mais desenvolvida, a segunda, possa novamente constituir a base para a introdução da primeira em novos ramos de produção. Perfeito, gente. Importantíssimos esses parágrafos. Eu diria que aqui você tem elementos muito preciosos para nós pensarmos, né? Inclusive essa questão do estranhamento, né? Porque tem uma seção nos Grundrisses que oportunamente nós vamos ler, não agora, mas nós vamos ler, são uns 3, 4 parágrafos lá no Grundrisse, que se intitula Estranhamento, que é o desenvolvimento disso que o Marx está colocando aqui, no tocante a essa questão do trabalho que se contrapõe ao trabalhador, né? Porque isso é o estranhamento. É o trabalho que se contrapõe ao trabalhador, é o trabalho estranhado. Bom, então vamos lá, está aberto aí para os comentários, Eziel, Nissan, fiquem à vontade, depois eu posso estar também comentando sobre aspectos, né, desses parágrafos que nós lemos. Eu acho que uma dimensão bem importante dessa subsunção real, né, que diferencia em relação à subsunção formal, o processo de controle sobre a produção, que é propriamente assumido, né, pela condução capitalista, né, no sentido de que, né, o processo de trabalho ele perde o direcionamento da sua própria atividade imediata, né? A atividade imediata do trabalhador, ela passa a ser controlada pela, digamos assim, pela propriedade técnica que o capital assume em relação ao processo de produção, né? Porque na subsunção formal, o trabalhador ainda tem uma aptidão, um domínio da técnica de produção, e ele tem um domínio, né, sobre o ritmo de trabalho, ele tem ainda uma propriedade sobre o ritmo do processo de trabalho e do processo de produção, consequentemente, né. Na subsunção formal, o trabalhador ele é um apêndice, né, do processo de produção capitalista, ele não só produz mais-valia, como ele é um apêndice do processo de produção, né, pelo fato do capital assumir a condução desse ritmo de trabalho, né? É o capital que passa a ditar o ritmo, a forma como o trabalho imediato é executado, né? Inclusive a intensidade. E aqui a gente tem alguns elementos aqui no segundo parágrafo, né? Que detalham um pouco mais esses aspectos que estão no centro dessa subsunção real, né? O Marx coloca aqui as forças produtivas sociais do trabalho, né, do trabalho socializado. E o que são essas forças produtivas sociais do trabalho, né? Elas se referem à divisão do trabalho, né? Isso é um aspecto que se refere a condições de desenvolvimento da produtividade. Você produz uma quantidade maior de produto no mesmo período de tempo. Essa divisão do trabalho, ela tem esse resultado, né, de aumentar a produtividade, a especialização, a simplificação de tarefas, né, tanto a divisão do trabalho no interior da unidade produtiva, quanto a divisão do trabalho
no ambiente social, né, da troca dos produtos do trabalho, né, no mercado. Então, essa dimensão de especialização, ela se intensifica nesses dois âmbitos, dentro da unidade produtiva e entre os diversos ramos de atividade, né? Você tem esse aumento de produtividade. E um outro aspecto que é elementar dessa força produtiva é o desenvolvimento da maquinaria, né? A aplicação da maquinaria. E aí o Marx ele coloca uma outra noção que eu acho que é bem importante, a aplicação consciente das ciências naturais. Essa produção do conhecimento aplicada ao processo de produção e controlada pelo poder capitalista, né? É uma produção de um conhecimento científico que é apropriado pelo capital, né? E utilizado para gerar, para intensificar, né, o processo de produção, para aumentar essa produtividade também, né? Então, essa dimensão ela é bem importante. E esses elementos, eles criam eles são responsáveis por desenvolver um outro aspecto bem importante da caracterização da subsunção real, que é a produção em grande escala, né? E que no Capital Marx vai relacionar muito esse trabalho em grande escala a um conceito que ele denomina de grande indústria. Mesmo na manufatura, né, em processos de produção que são mais fragmentados, você tem subsunção, né, no caso a subsunção formal, mas essa produção em grande escala, esse trabalho que ele tem uma dimensão muito socializada, é um aspecto muito característico, né, desse desenvolvimento tecnológico, desse domínio técnico do capital sobre o processo de produção e de trabalho, né. Então, é uma característica, né, da grande indústria, da indústria moderna. Mas o resultado prático da subsunção real do trabalho ao capital, né, além desse domínio direto do capital sobre o processo de trabalho, é um incremento da produtividade, né, no processo de produção. Ou seja, se produz mais valia, se produz uma quantidade maior de trabalho excedente, simplesmente pelo fato de se produzir uma maior quantidade de produtos no mesmo período de tempo, né? Isso é um aumento de produtividade, né? Então, é um mecanismo fundamental, sobretudo do capitalismo contemporâneo, né? De se produzir mais-valia, né? Esse aumento de produtividade. Porque um caráter da subsunção formal, da produção de mais-valia no âmbito da subsunção formal, é simplesmente o excedente sobre o trabalho necessário, ou seja, o mais valor absoluto, né? É a parcela do tempo de trabalho relacionado à jornada de trabalho que o trabalhador produz para além do valor que é necessário para a reprodução da sua força de trabalho, né? Ou seja, aquele valor que o trabalhador produz além do seu salário, né, se caracteriza como uma mais-valia absoluta, né? Mas o capital ele passa a revolucionar as formas de se produzir mais-valia a partir desse mecanismo, né, com um progressivo desenvolvimento, né, porque a cada estágio de desenvolvimento da produtividade, das bases tecnológicas, né, de produção, você tem novas fases de incremento da produtividade. Então, é quase que um movimento que avança numa progressão exponencial, né? Um desenvolvimento, um crescimento exponencial de desenvolvimento da produtividade do trabalho, que se multiplica. Então, essas são algumas considerações, mas eu vou deixar a palavra também para o professor aí fazer as suas colocações, as ponderações, né? Bom, interessante. Eu vou estar só complementando aqui, depois eu queria ouvir o que a Nissan tem a falar a respeito de algum aspecto, né? Sim, pois não, Nissan.
Assim, o que eu percebi é que em um parágrafo, Marx ele tentou expor a questão do desenvolvimento do modo de produção capitalista com a inserção maquínica na fábrica e como que isso impactou não apenas a questão da produtividade, né, a partir da divisão do trabalho, como o Eziel comentou, mas também a questão do domínio sobre a força de trabalho a partir de um processo de individualização desse trabalhador, né, com a aplicação da ciência, das máquinas, etc. E aqui ele tem um trecho que ele fala em mistificação inerente à relação de capital em geral, está agora muito mais desenvolvida do que era e poderia ser no caso da subsunção meramente formal do trabalho ao capital, né? E aqui ele, logo a seguir, ele diz que esse modo de produção capitalista, ele se contrapõe ao trabalhador, tanto idealmente quanto de fato. Então, nesse ponto aqui, eu acho que a gente pode chamar atenção para essa questão dos aspectos objetivos, materiais, de influência, de impacto, de mudança no processo de trabalho, e na forma como essa força de trabalho atua, né, no modo de produção capitalista, como também subjetivamente. Eu acho que aqui a gente pode pensar na questão do estranhamento também. E aqui ele coloca de forma hostil e oposto, né, como objetivado, personificado no capital. Então, esse aqui é o que me chamou mais atenção, professor. Tem muitos pontos aqui interessantes para desenvolver, né? É um texto muito rico, como tudo aquilo que o Marx escreve, ele tem a capacidade de colocar as questões numa perspectiva, quer dizer, a perspectiva dialética, ela sempre traz elementos essenciais a partir do qual você possa pensar uma série de questões, né? Uma questão puxa a outra, e você tem um desenvolvimento, então, quer dizer, esse conceito de subsunção real do trabalho ao capital, eu diria que ele é um dos mais importantes, uma das mais importantes elaborações conceituais de Marx, inclusive para, vamos dizer, concretizar aquilo que está posto pelo menos desde 1844, né, quando ele discute o trabalho estranhado. Até seria muito interessante alguém fazer uma leitura lá dos manuscritos e comparar com essas colocações, porque, na verdade, o que é que o Marx está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, na subsunção real do trabalho ao capital, o que não tinha na subsunção formal, porque a subsunção real você tem um maior desenvolvimento, né, do sistema, né? O que é que você tem na subsunção real? Na subsunção real se torna explícito o quê? Né? Que o trabalho se contrapõe ao trabalhador. É isso que é importante. Agora, essa palavra se contrapõe, ela tem vários significados. Por exemplo, se contrapõe em que sentido? Quer dizer, se põe contra, né? Se põe contra, não apenas estranho, mas hostil e oposto. Mas o que é que nós temos aí? Nós temos um trabalho socializado, coletivizado. Quem é que socializa e coletiviza esse trabalho? O desenvolvimento tecnológico, né? Olha que interessante, o desenvolvimento tecnológico, né? A aplicação da ciência na produção imediata, né? Na produção do capital, né? Faz essa operação de
socializar o trabalho. Mas esse trabalho que é socializado é o trabalho estranhado, é esse trabalho que se contrapõe ao trabalhador. Então, você tem uma socialização, uma socialidade, vamos dizer, estranha, e não apenas estranha, hostil, se contrapõe, né, de uma forma concreta, porque não é meramente formal, é real, né? Essa questão do real, logo nesse primeiro parágrafo, tem uma frase que o Marx diz assim: com a subsunção real do trabalho ao capital, muda toda a figura real do modo de produção. Aí eu fui verificar aqui no texto em alemão, essa expressão figura real, em alemão é Reale Gestalt. Essa palavra Gestalt, você já deve ter ouvido falar em Gestalt, né? Eles traduziram aqui como forma, né? Só para vocês verem que, se você for ver no alemão, Reale Gestalt, quer dizer forma real, mas essa palavra Gestalt tem até um artigo do Ricardo Belofiore, intitulado As Aventuras da Socialização, né? Tem até uma palavrinha alemã para isso, Vergesellschaftung, né? E tem um epígrafe aqui do Goethe, que diz assim, isso é Goethe falando, né? Os alemães têm uma palavra que dá conta do complexo da existência que apresenta um organismo físico, a saber, Gestalt. Quer dizer, essa palavra alemã Gestalt, ela não é meramente forma, ela tem significados muito mais fortes, aqui diz. Com esta expressão, exclui tudo aquilo que é mudável, porque o texto aqui está em espanhol, mutável, para assumir que é uma totalidade interrelacionada e identificada, definida e fixada em seu caráter. Sem dúvida, se nós formos nos centrar nesta palavra, dê atenção a Gestalten, especialmente no caráter orgânico, descobriremos que nada nela é permanente, que nada nela é fixo ou está em estado de repouso. Pelo contrário, tudo está dentro de um fluxo contínuo de movimento, né? Vocês já perceberam que quando você fala Reale Gestalt, tem muito mais riqueza de significados do que forma real, né? Quer dizer, Reale Gestalt está falando de um complexo orgânico em constante movimento. Quer dizer, que é exatamente esse metabolismo social do capital. Nós podemos até dizer que, com a subsunção real do trabalho ao capital, né, você tem um modo de produção especificamente capitalista, mas, inclusive, nesse sentido, em que sentido? No sentido que o capital se torna um complexo orgânico, um organismo vivo, né, interrelacionado, mutável, né, com todas as partes interrelacionadas em movimento, né? E isso interessante tem a ver com a questão do desenvolvimento tecnológico, né? A força, o poder que a tecnologia tem. Qual é o poder da tecnologia? Socializar. Socializar o trabalho, né? Entendido o trabalho como sendo aquilo que é a espécie objetiva, né?
essa capacidade, vamos dizer, lá nos manuscritos o Marx utilizava a expressão uma capacidade genérica, né? Quer dizer, o que é um ser genérico, né? Quer dizer, é algo que só o homem é um ser genérico, né? Os animais, eles não têm essa capacidade genérica. Lá nos manuscritos, ela era essa linguagem que ele utilizava, né? Porque aí você vai dizer, não, mas isso é uma linguagem feuerbachiana, né? Tal. Sim, o Marx se apropria de Feuerbach, mas ele dá um outro sentido, porque ele dá um sentido materialista. Essa genericidade, essa socialização, vamos dizer assim, ela se dá por meio da objetivação do trabalho. Só que esse trabalho é esse trabalho aqui, é o trabalho estranhado, é o trabalho que se contrapõe ao trabalhador. E o que é que se contrapõe ao trabalhador? É a ciência, é a tecnologia, é esse sentido maquínico, né, que a Nissan falou aí, que tem um sentido hostil, né? Você fala uma coisa maquínica, é um sentido hostil, né? Máquina é até um termo carinhoso, maquínico é uma coisa hostil, né? Hostil, oposto, né? Quer dizer, tem que verificar, inclusive, no texto em alemão, o sentido, né, que a gente possa ter sobre essas palavras. Porque aquilo que eu falei para vocês, você lê um texto de um autor como Marx, em alemão, principalmente algumas palavras, tem uma riqueza maior do que, às vezes, que o tradutor possa dar, porque na tradução, às vezes, não cabe, né? É o caso de Gestalt, Reale Gestalt, né? Quer dizer, uma forma real. É um termo muito vivo, isso daí. Quer dizer, a subsunção real, já concluindo, né, ela marca, na verdade, o surgimento do modo de produção especificamente capitalista, né? Eu diria que isso não é pouca coisa. Isso não é meramente, vamos dizer, uma passagem, né, de uma forma para outra, né? Isso é, na verdade, a inauguração de um outro tempo, né? Outro espaço-tempo. Isso é muito forte. E que ele ressalta aqui, né? E que talvez no Capital, essa força que está no capítulo 6 inédito, talvez não esteja expresso no Capital, porque o Capital ele está mais rigoroso na organização do todo da exposição do Marx, né? Mas aí a gente vai entender por que aquela seção da produção da mais-valia relativa ela é muito importante para nós entendermos que é a partir dali que o Marx está falando, pronto, está aqui o nosso tempo, né? E é o que hoje é muito atual porque marcou todo o século XX e estamos entrando aí no século XXI. Vocês imaginem essa coisa, trabalho objetivado, trabalho socializado, a força que tem essa socialização, por exemplo, com a inteligência artificial. Vocês já imaginaram a força dessa socialização, né? Quer dizer, quando se fala em socialização, você está dando um sentido, e aí vem esse novo sentido que o Marx dá ao estranhamento. É por isso que eu digo, né? Quer dizer, a crítica da economia política, ela permite que o Marx desenvolva a teoria do estranhamento. Não é que ela já está toda feita e ele vai só aplicar, não. Ele vai desenvolver, inclusive, para ver esse novo sentido. Que sentido é esse? O sentido que você tem o quê? Você tem uma capacidade genérica da nossa espécie se contrapondo a nós, as individualidades, né? Quer dizer, é uma forma hoje que é muito visível
né? Quer dizer, onde é que se expressa isso de modo muito mais luminoso? Questão da tecnologia, né? Não apenas da tecnologia, né? Porque lá na seção da produção da mais-valia relativa, Marx ele não fala só em tecnologia, maquinaria, né? Antes ele fala na cooperação, né? Na divisão do trabalho, né? A própria cooperação, ela coloca um elemento também aí que ninguém pode estar desprezando, né? Que é a questão da gestão, né? Das formas de organização do trabalho. Isso também é técnica de socialização, né? Quer dizer, e tudo isso, todo esse poder social, né? Aí, utilizando novamente um termo que o Marx utilizou lá na ideologia alemã, ele fala poder social. Todo esse poder social que é dado pelo trabalho socializado, né? Ele hoje se contrapõe às individualidades, né? Esse é o sentido do estranhamento, né? O estranhamento é isso. E se manifesta dessas formas, né? Coisificação, quer dizer, isso vai nos conduzir, ao invés de nós estarmos conduzindo isso, né? Fetichismo, isso vai aparecer como tendo propriedades naturais, né? Naturais sociais, né? Quer dizer, o fetiche, né? Uma mistificação, que ele até utiliza essa palavra aqui, né? Que sem a mistificação inerente à relação de capital, ela vai assumir vai estar mais desenvolvida do que era. Olha que interessante, né? Quer dizer, essa subsunção real, ela vai aprofundar a mistificação, né? Mistificação, aí tem que ver essa palavra. Mistificação vem de místico, místico vem de algo, vamos dizer, o que é a inteligência artificial? É uma coisa mística, né? Basta ver a relação que as pessoas têm com o ChatGPT. Parece um oráculo, né? Então, isso é uma mistificação, né? Do trabalho objetivado, socializado, nessa capacidade genérica, né? Porque ali é a capacidade genérica, né? Mas ninguém vê isso como sendo uma capacidade, como sendo trabalho objetivado, trabalho vivo, força, né? Produtiva, viva, do trabalho vivo humano. Não, a gente ali aparece como sendo um fetiche, né? Quase que uma natureza, algo mistificado, né? E esses elementos, eles assumem uma figura personificada, né? A personificação das coisas, né? Quer dizer, tudo isso é subsunção real, ela articula todos esses elementos: coisificação, fetichismo, mistificação, personificação das coisas, né? Principalmente com essas novas tecnologias digitais, essa personificação se tornou muito clara com a coisa, né? Tem até uma palavra para isso, né? São amigáveis, né? O que é uma tecnologia amigável? Aquela que você se relaciona quase como se fosse uma pessoa, né? E nós já estamos caminhando para isso, pela capacidade de se criar, inclusive, imagens e representações. Quer dizer, só para vocês verem que são elementos que fazem parte desse universo da coisa, né? Porque a coisa é exatamente isso, é esse trabalho objetivado, né, que se contrapõe ao trabalhador, né, e que ele conduz o trabalhador objetivamente, né, não é uma questão subjetiva,
né? Não é que eu vá pensar assim, não, mas se eu tenho uma consciência disso, ele não vai mais me conduzir. Conduz, sim, né? O fato do trabalhador saber que é explorado não impede que ele seja explorado, né? O fato dele saber o que é, ele dominar toda a teoria do estranhamento, isso não impede que ele esteja numa relação social de produção que se opõe a ele, que é hostil a ele. Quer dizer, você tem uma questão objetiva, não é só subjetiva. É por isso que o Marx ele ressaltou, né? E isso é importante que se diga, porque, vamos dizer, é uma forma de como ele pegou essa categoria de estranhamento e ele deu um outro sentido, porque ele colocou um elemento objetivo, quer dizer, não é só o fato de ser estranho, é o fato que está contra mim, é hostil, né? No sentido mesmo né, de degradar, deformar, né? Adoecer, impedir o desenvolvimento humano, quer dizer, tudo aquilo que a gente vê no nosso mundo social, né? Então, é muito rico essa reflexão do Marx, né? Bom, agora eu deixo com vocês aí para levantar alguma questão. Nós já. Professor, Pois não. tem, tem um aspecto, né, sobre o conceito de meio de produção que, em alguns momentos, eu vejo que não é uma coisa assim que você... isso aqui é meio de produção só pela forma material, entendeu? Eu vejo que o Marx ele vai colocando elementos, aspectos sociais para essa caracterização, né? Aspectos sociais. E quando a gente se encontra nesse momento aqui da subsunção real, me parece que esses aspectos sociais, né, eles aparecem com muito mais força para essa caracterização, né, dessa categoria, né, meio de produção, né, ou seja, meio de produção também, assim como o capital, não é uma coisa, meio de produção, né, tomado como uma relação social. Quando ele fala aqui, por exemplo, as forças produtivas sociais do trabalho, né? Ou seja, você tem diversos instrumentos de produção, recursos de produção, né? Que por si só, assim, não são meios de produção nesse sentido que o Marx está atribuindo aqui, né? Enquanto forças produtivas sociais do trabalho, né? No sentido de que eles cumprem uma função, são recursos, são instrumentos que cumprem uma função, né, nessa condição de um trabalho em grande escala. Isso daqui não é uma coisa assim que acontece em qualquer situação de trabalho ou de produção, esse trabalho em grande escala, né? Ou seja, é uma tecnologia, é uma maquinaria, é uma ferramenta, né? É um conhecimento também científico, que ele é produzido e ele é empregado nessas condições, né? Eu penso que isso pode ser um elemento, né? Até para fazer, por exemplo, a diferenciação em relação a quando se pensa no trabalhador por conta própria e se afirma, ele é proprietário dos meios de produção. Mas, assim, em que nível você está colocando isso, essa afirmação, por exemplo, né? O trabalhador por conta própria é proprietário. Ele tem instrumentos de trabalho, mas qual que é a escala desses instrumentos, né? Como que tá esse nível de tratamento desses aspectos das relações sociais de produção, né? Desses instrumentos de trabalho, dos recursos de produção. Eu não sei o que o senhor pensa, né? Mas é um ponto que aqui nessa passagem me levou a essa reflexão, né? Olha só, interessante que se coloca, porque volta àquela questão que eu estava comentando sobre a figura real, né? A Reale Gestalt, né?
Quer dizer, com a subsunção real do trabalho ao capital, muda toda a figura real do modo de produção capitalista. Quer dizer, essa Realigestalt significa aquilo: você tem um complexo orgânico, né, que as partes se interrelacionam e que você tem que entender nessa perspectiva, né? Você tem que entender agora na perspectiva de uma figura real do modo de produção capitalista, né? Quer dizer, o capital é uma figura real, é um Realigestalt, aonde você não pode separar, ver uma parte isolada. Então, quer dizer, você tem aquele trabalhador que ele está lá fazendo lá o trabalho dele e não tem nada a ver com o resto, então ele é por conta própria, né? Quer dizer, aí tem a questão ideológica e tal, aonde se deixa de lado, por exemplo, e no modo de produção especificamente capitalista, você tem, né? Quer dizer, você tem assim um alto patamar de socialização do trabalho, né? Quer dizer, você tem um trabalho socializado, o trabalho objetivado, socializado numa dimensão antes nunca vista, o que significa que é questionável você imaginar que você possa, quando se fala em meios de produção, e você tem razão nesse aspecto, né? Você muda a figura do meio de produção quando você está falando, por exemplo, de uma subsunção formal para a subsunção real, né? Até porque o meio de produção, no caso da subsunção real, ele é um meio de produção que ele nasce, né? Ele nasce da figura real do capital, né? Ele não é como na subsunção formal, aonde o capital ele ainda não tinha criado a sua própria base de desenvolvimento, né? O Marx, inclusive, ele até enfatiza isso, né? Que no caso da subsunção formal, quer dizer, o capital ele ainda não tinha criado os seus próprios meios de produção, mas com a subsunção real, o capital ele criou os seus meios de produção, são a sua imagem e semelhança, né? E essa socialização do trabalho, ela faz com que a gente, né, nós tenhamos que pensar, evidentemente, né, no novo estatuto para esse conceito de meios de produção, Sim. entendeu? Porque Quer dizer, assim, que para não ficar naquela visão, eu diria, fetichista, né? Porque você só vê meios de produção como sendo coisa, né? coisas, né? Quando na verdade não são coisas, né? São relações. Isso é que é interessante. Olha a dialética. A dialética, ela não lida com coisas, ela lida com relações. E as relações que você tem fazem com que a gente tenha que entender esse conceito de meios de produção, tem que entender o conceito de força, né, produtiva, né? Entender, inclusive, o conceito de força de trabalho, né? Quando Marx fala em trabalhador coletivo, né, que é um conceito que vai aparecer aí quando ele está discutindo a questão da cooperação, né? Quer dizer, olha só, você já tem uma outra percepção daquilo, né? Uma outra percepção dessa figura real do capital, né? Essa Realigestalt, quer dizer, o trabalhador coletivo, ele é o verdadeiro personagem, né? Do trabalho, né? Sob as condições aí da subsunção real, né? Agora, aí a gente fica, né, no plano imediato, fica vendo só as coisas assim como, né? Quer dizer, se nós formos querer fazer a crítica do sistema, a gente tem que ter essa visão dialética. Agora, se a gente não quiser fazer a crítica do sistema, quer ficar só no imediato, né, operacionalizando coisas, fazendo distinções para. Aí já é outra ciência, aí já, né, você cai na economia política, né? É isso que eu penso. Uhum.
Eu acho que esse é o ponto, né? As categorias, os conceitos, eles têm essa dimensão, né? De se constituírem como relações, né? Que são muito mais do que coisas, né? Diz muito mais do que coisas, né? E tem o sentido político, viu, Eziel? Só desculpa aqui, só interrompendo, Uhum. mas qual é a consequência política disso? Significa que não adianta só os trabalhadores eles acharem que eles vão ter o controle social só instalando numa fábrica lá, fazer uma fábrica autogerida ali, entendeu? Essas isso é uma problemática fundamental, assim, do tratamento que eu fiz na minha tese e um pouco da crítica que eu fiz também à parte da literatura sobre essas formas de trabalho, né? Cooperativas, cooperativas de trabalho associado, formas de trabalho por conta, digamos assim, você coloca esses trabalhadores como, eles são proprietários do meio de produção. Isso é uma afirmação muito comum nessa parcela da literatura, muitas vezes até uma parcela de uma discussão marxista, né, que olha o conceito de meio de produção nesse nível mais raso, né, como coisa, como se os trabalhadores, eles são proprietários dos meios de produção, mas espera aí, né, a produção desse conhecimento científico mais desenvolvido, né, como é que é o controle disso, né, a produção, o controle dessas formas, dessas tecnologias que têm uma efetividade de escala social, né, sobre o trabalho, que tem essa dimensão, né, social de escala, né, na organização do trabalho, elas estão, né, na posse, na propriedade do trabalhador, ou é simplesmente formas são recursos de trabalho, são recursos de produção que estão na unidade produtiva, né? Então, você sair da unidade produtiva e olhar para essa escala social, para essa dimensão social das relações, inclusive que tem justamente esse conteúdo político, né, do controle social, ou seja, você tem uma ideia de que é possível, né, revolucionar o modo de produção, superar o capital a partir da propriedade mercantil, né, dessas formas, né? Porque, assim, eu entendo que a propriedade mercantil ela é uma forma de propriedade privada, por mais que você tenha ela como uma dimensão que ela é partilhada entre trabalhadores, ela, enquanto propriedade mercantil, ela é uma forma de propriedade privada, assim como, por exemplo, a ação, né, dos capitalistas tem uma dimensão coletiva, mas ao mesmo tempo ela é privada. Então, você tem as condições de concorrência, os mecanismos do mercado, né? E me parece que esses são aspectos também do estranhamento, né? Da separação dos produtores em relação ao produto do seu trabalho, né? O estranhamento parece que não está apenas na dimensão da subsunção, né? Você tem outras dimensões do estranhamento, né? Que eu acho que é uma coisa que o senhor também tem tratado nessas discussões aí do curso da crítica, a crítica do capital, né? Que considera outras dimensões do estranhamento, né? Que estão no metabolismo social, né? Metabolismo social da mercadoria, da propriedade privada de modo geral. Veja só esse aspecto que você está colocando aqui, mas eu quero voltar a essa elaboração que o Marx chega. O Marx ele chega a um ponto, nesse ponto que nós estamos aqui discutindo, chega num ponto que já está muito claro que não tem como voltar atrás, né? Não tem como você voltar atrás porque você tem um alto nível de desenvolvimento das forças produtivas sociais, da socialização objetiva do trabalho, que a única saída é o socialismo.
se você quiser, de fato, enfrentar o estranhamento, né? Abolir o estranhamento. Por quê? Porque isso é um processo objetivo, essa socialização do trabalho objetivo, né, que a subsunção real coloca, que o capitalismo impulsiona. É como se o capitalismo ele criasse as bases, né, para o socialismo. Né? Isso é muito interessante, essa contradição que existe, né, entre uma socialização objetiva do trabalho, né, crescente, quer dizer, o aprofundamento do estranhamento, e a saída, a necessidade, quer dizer, para os trabalhadores, não tem outra saída. Ou eles se reapropriam, né, do trabalho objetivado, né, que está nesse patamar de socialização, ou eles não conseguem abolir o estranhamento. Quer dizer, não tem outra saída de achar que vamos voltar aos tempos do trabalho artesanal, naquela época lá, quer dizer, voltar àquelas condições, inclusive, do desenvolvimento, da socialização do trabalho, lá no século XVI, XVII, né? Pequenos negócios, voltar àquelas formas de atividades mais limitadas. Quer dizer, isso tudo é uma fantasia, né? Eu diria até uma mistificação, porque está se ocultando um processo objetivo, né? O próprio desenvolvimento, aí nós podemos dizer, um processo civilizatório, de civilização, né? Onde nós, enquanto espécie, nós conseguimos socializar num patamar muito elevado aquilo que é a nossa capacidade genérica, né? Por meio do desenvolvimento tecnológico, né? Que aprofunda o estranhamento. Por quê? Porque nós não temos o controle desse desenvolvimento. Agora, para nós abolirmos esse estranhamento, nós temos que nos apropriar desse patamar de socialização. Não adianta querer achar que a gente vai voltar a outra etapa. Então, tudo isso é colocado, é como se a subsunção real ela contivesse dentro dela a possibilidade objetiva do comunismo. Olha que coisa curiosa, né? Quer dizer, é nesse aspecto. Agora, é claro, mas a mudança, isso é só uma possibilidade. Mas a mudança ela é radical no sentido de que a necessidade de mudança para superar esse estado, né, desse estranhamento, desse sistema hostil que se volta contra o produtor, contra o trabalho vivo, né, é preciso mudar radicalmente as relações de propriedade, né, o sistema de propriedade. É isso que é a pauta, né, fundamental, a contradição entre esse desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção. É necessário uma outra constituição das formas de propriedade, né? A propriedade mercantil, ela é a essência da propriedade privada capitalista, a propriedade mercantil de modo geral, né? Deixa eu só colocar aqui, Zé, uma provocação para você, porque é muito legal, porque a gente, às vezes, só desenvolve o pensamento sendo provocado, porque senão fica, né? Eu vou te colocar aqui uma questão para te provocar, né? Quer dizer, ultimamente, através dessas nossas discussões e das leituras que eu tenho feito, eu tenho valorizado muito, quer dizer, falar em propriedade. Por que não falar em apropriação? Quer dizer, o que aquilo é porque quando você fala apropriação, você pensa numa relação sujeito-objeto. Quer dizer, você coloca aí, né, em questão o sujeito. Porque a apropriação, ela implica a formação de um sujeito capaz de se apropriar. Entendeu? Porque propriedade, por exemplo,
a experiência que a gente teve no século XX, dessa do socialismo, vamos dizer, socialismo real, né? Aonde a propriedade ela estava, quer dizer, a União Soviética, né, aboliu a propriedade privada, mas se tornou propriedade do Estado, né? Quer dizer, na verdade, os trabalhadores eles não se apropriaram, né? Eles foram, quer dizer, o Estado se apropriou. Quer dizer, o capital continuou mantendo o controle, né? Quer dizer, porque a questão da apropriação ela se coloca quando você fala, no caso dos conselhos populares, né? Da comuna, né? Se você for pensar, aí sim você tem uma questão. Essa questão da apropriação é muito séria, porque até que ponto nós somos formados, nós, sujeitos, né? O processo de subjetivação, ele existe, né? Para nos desabilitar de nós nos tornarmos sujeitos que se apropriem dos objetos, né? Quer dizer, das objetivações, né? É a questão da democratização radical. Quando a gente fala em democratização, a gente não se pergunta, mas será que nós somos formados para um sistema democrático, né? Ninguém se pergunta isso, porque é uma grande farsa, né? Quer dizer, você não tem democracia coisa nenhuma, porque a própria existência de um cidadão que é apenas uma democracia formal, porque não é substantiva, porque você não tem sujeitos que se apropriem, certo? A própria coisificação, ela desabilita o sujeito da atividade, porque é a coisa que conduz, entendeu? Então, quer dizer, tem implicações muito sérias quando você fala apropriação. Quando você fala propriedade, pode ser um ato jurídico, né? Eu transfiro a propriedade de A para B. O Estado, uma Constituição da República Socialista Soviética, sei lá, tal. Quer dizer, mas a questão fundamental que estava no projeto marxiano da associação, né, ou do comunismo, né, o comunismo de Marx, ele pressupõe, né, algo que não estava pressuposto, por exemplo, nas outras propostas comunistas, né, Bakunin, Proudhon, Lassalle, quer dizer, todos esses, eu acho que nem os socialistas utópicos eles tinham essa perspectiva, né? Uma perspectiva de formação de sujeitos, né? Quer dizer, e esse é o maior calcanhar de Aquiles hoje para a esquerda, para nós comunistas. Por quê? Porque não se forma. Hoje, né, os partidos não formam nada, né, pelo contrário, deformam, porque todo um sistema da manipulação, da coisificação é para deformar sujeitos, né? E os sujeitos, eles são... aí entra a questão psíquica, a questão política, a questão ética, tal, né? Quer dizer, para serem passivos, contemplativos, né? São contemplativos, não são sujeitos ativos, práticos, né? E isso daí é que é o grande limite, né? Quer dizer, nós não vamos ter comunismo sem apropriação, né? Você pode até ter com a propriedade social, né? Com o Estado, enfim, isso é só para provocar, para ouvi-lo, para ver o que é que você acha dessa colocação. Eu acho que é uma categoria provocativa, né? Essa noção de apropriação. Mas
quando eu coloco, né, a necessidade de transformar, de mudar radicalmente a forma social de propriedade, ela pressupõe uma outra forma de apropriação da riqueza, né? E isso é um aspecto muito político, né? Isso depende da disputa de força, né? Se apropriar da riqueza material substantiva, se apropriar das forças produtivas mais desenvolvidas, se apropriar da riqueza que os trabalhadores produzem, né? Os trabalhadores se apropriarem disso, a riqueza está na mão é uma propriedade do capital, ela serve a uma dominação social, né? Então, isso é uma coisa que pressupõe um enfrentamento coletivo, né? Essa necessidade de se conquistar, né? Essa forma, de se construir essa forma de propriedade social sobre os meios de produção, de propriedade social sobre a riqueza excedente, né? A riqueza excedente numa outra forma de civilidade, que ela no caso, ela se coloca como um produto que não é capital, né? Digamos assim, uma descapitalização do trabalho excedente, né? O trabalho excedente, que é a riqueza substantiva, né, que é produzida a serviço do interesse social, a serviço do desenvolvimento, né, civilizatório, uma utilidade civilizatória, né. Isso é uma concepção materialista dessa necessidade de superar a forma de propriedade, né, que está contraposta a esse desenvolvimento das forças produtivas, né, essas tecnologias, todo esse conhecimento a serviço da dominação social, né, dar um outro uso para esse desenvolvimento, e não é uma mera forma de propriedade imediata sobre um recurso de trabalho, né, isso tem em disputa um controle metabólico sobre a organização social, né? Esse controle metabólico na sociedade capitalista, ele é um controle que é efetivado pelo capital, né? É o controle do capital, né? Sobre o trabalho e sobre o produto do trabalho. Você sabe, o Marx fala aqui no capítulo 3. Que capítulo 3 é esse, hein? Ele diz, no capítulo 3 foi desenvolvida em detalhes como a produção de mais valor relativo. Aí ele fala que demonstramos, capítulo 3, como um aspecto social, etc., do seu trabalho. Esse capítulo 3 é o quê? Você sabe, assim? Eu fiquei na dúvida se ele está falando do Capital, se ele está falando aqui do capítulo 6º inédito, de alguma parte dessa sessão, né? Não. Fica aí para a gente estar pesquisando, né? Porque esse aqui é um manuscrito, então ninguém sabe se é o capítulo 3 lá do livro 1, né? Da sessão, enfim. Que ele tá, inclusive, aqui fazendo referência a isso, né? Porque eu fico não é pensando um assim, texto com linha, né? Porque, como é um manuscrito, né? A ordem desse manuscrito não foi uma coisa que o Marx planejou, né? Então, claro, você tem elementos ali de um manuscrito, mas a ordem de como isso está apresentado, a sequência do desenvolvimento dos argumentos, eles foram elaborados por uma outra pessoa, né? Digamos assim, não foi o Marx que fez a ordem desses elementos, então às vezes Exato. não fica muito preciso isso aqui é um manuscrito, quer dizer que não está organizado assim logicamente até, entendeu? Eu acho que ele não fez
eu fico imaginando, será que o Marx se imagina alguma vez que isso saísse público e que fosse discutido, né? É, Quer dizer, isso é uma certa loucura. Alguns autores, eles até queimam aquilo que... é, Porque, na verdade, pode até confundir, né? Que ninguém sabe se... Né? Por que mas que ele não inclui eu isso, imagino, assim, tal? porque o Marx ele é muito rigoroso, ele é muito rigoroso nos manuscritos. Os manuscritos dele são muito mais rigorosos que outras publicações oficiais, né? A maioria delas. E eu fico pensando, Mas a é, exposição nos manuscritos é muito... não, comparado com o Capital, por exemplo, mas a maior parte das publicações do Marx, elas são manuscritos, né? O que o Marx publicou, digamos assim, como, isso aqui é uma forma terminada, é a maior parte do É porque ele... Capital. É, é exato, mas porque ele tinha esse estilo de estudo, né? É um estilo de estudo. O cara não conseguia estudar sem fichar e manuscrever, É. anotar, Mas eu fico pensando, fazer cara, notas, entendeu? os manuscritos, eu faço manuscrito, mas é uma coisa caótica, não tem, nem eu consigo entender direito. Mas você É, sabe, e o eu Marx, tenho e o uma... Marx ele faz esses manuscritos que tem um rigor já, claro, comparado com o que ele realmente vai publicar, Mas você sabe por que é que ele não é manuscrevia o caso. tanto, Ezel? Ah, Porque ele tinha uma vida miserável. Ele não tinha uma biblioteca grande em casa. Então, ele ia lá para o Museu Britânico e, obviamente, ele não ia trazer os livros de lá para casa, né? uhum, Então, ele faz andava sentido. com aquele caderno fazendo os manuscritos, entendeu? Porque aquilo ele iria aproveitar depois que ele fosse elaborar em casa, tal. Então, eu penso assim, bom, estou especulando, né? Porque às vezes isso tem a ver também com as dificuldades. Hoje é fácil, você pode montar uma biblioteca, você pode comprar um livro, tal. Naquela época, o acesso a certos livros, né? Aí talvez, né, vai imaginar, isso eu nunca li, mas o Engels, né, pode ter, inclusive, fornecido para ele alguns livros, tal, com certeza, isso aí né? Porque os livros era a forma dele ter acesso ao conhecimento produzido por outros, né? Que é parte de todo cientista. Todo cientista, ele tem que ter acesso ao conhecimento produzido por outros, né? Cientista não vai produzir nada olhando para o seu umbigo e saindo daí o conhecimento, não. Então, essa produção, né, é uma produção que ele tinha acesso. Como é que ele tinha acesso, né? Ele tinha acesso, diz que lá o Museu Britânico, né, era um local lá que ele frequentava muito, ele era um frequentador assíduo lá do Museu Britânico, e essa prática de estudo, né, embora ele tivesse na casa dele alguns livros, tal, né, que ele recebia de presente, de amigos, né, diz que diz que o amigo dele, o Joseph Weidemeyer, né, deu de presente para ele a ciência da lógica de Hegel, que tinha pertencido ao Bakunin, né? Ele comprou num sebo a ciência da lógica e deu de presente para o Marx, né? O Marx, pô, imagina a ciência da lógica nas mãos do Bakunin. Não sei que ele, não é à toa que eu acho que ele deve ter vendido aqueles livros ali para Se que, desfez, que, né? que utilidade vai ter para mim isso daqui? Aí Aí o Marx recebeu de presente lá. Na época ele estava escrevendo lá os Grundrisse, né, rascunhando, tal, lá, aquelas coisas todas. Mas era isso. Esse estilo de estudo, esse método, né, de estudo, é que fazia com que ele tivesse essa muitos manuscritos, né, escritos à mão, né, notas, tal. E para escrever muito, ele tinha que ficar sentado, né? E aí começaram a aparecer os problemas de saúde, né? O que é que acontece com uma pessoa que fica muito tempo sentada escrevendo, né? Então, Marx, ele
ele tinha uma atividade sedentária, né? Agora, uma coisa curiosa, mesmo assim ele conseguiu manuscrever muita coisa, né? Com certeza, imagina que professor hoje, num tempo de vida, consegue manuscrever, estudar, né? O que ele conseguiu fazer assim, 20, 30 anos, né? É É, impressionante. Mas é óbvio, né? É outro estilo de vida, estilo de trabalho. Ele, aliás, um trabalho só para si, né? Para o proletariado, né? Como ele, né? Porque ele não tinha trabalho assalariado, ele não recebia salário, não era empregado, é, e vivia dos serviços assim de vender artigos para jornais, né? Engels também ajudava muito. Então, quer dizer, você tinha outro estilo, né? Não tinha bolsa do CNPq ou da FAPESP. Então, era era um outro e era uma atividade de publicar para a luta política, não era para o prestígio acadêmico, tal, né? Agora, não a luta política a gente pensa hoje, né, que os políticos hoje é um bando de canalha que chama isso de política e até uma, né, são funcionários, né, quer dizer, mas ele, quer dizer, a política era feita com ciência, com argumento, com debates, né, sobre questões interessantes. Agora, só para concluir, esse capítulo sexto inédito, essa parte que nós lemos hoje, que talvez seja uma das partes mais interessantes de tudo que a gente já leu e vai ler, o Marx ele tem uma passagem que ele fala em significação histórica do capitalismo. Ele diz: o significado histórico da produção capitalista emerge aqui, certo? Quer dizer, com a subsunção real do trabalho ao capital. Ora, o significado histórico da produção capitalista. Qual o significado histórico da produção capitalista? Quer dizer, para ele, o significado histórico da produção capitalista foi desenvolver o trabalho socializado, foi desenvolver a socialização do trabalho. Olha só que coisa interessante, né? Quer dizer, esse é o significado do capitalismo. O capitalismo desenvolveu as forças produtivas do trabalho, né? Mas que, na verdade, são as forças produtivas do capital, mas ele desenvolveu as forças produtivas. Ele desenvolveu a capacidade genérica do homem, dos humanos, né? Isso é que é interessante, né? Quer dizer, você tem, com o capitalismo, você não tem só o mal, né? Quer dizer, o capital não é o demônio, não é o bicho preto, não. O capital, ele é uma contradição, porque ele desenvolve a capacidade genérica da nossa espécie, né? Quer dizer, qual é a capacidade genérica da nossa espécie? O trabalho, né? O trabalho objetivado, né? Então, isso é que é interessante, a significação histórica pela subsunção real, não é a subsunção formal, certo? A subsunção. Vamos imaginar que o capitalismo só tivesse ficado a subsunção formal. Por algum problema, alguma mística lá, quer dizer, o sistema não conseguisse se apropriar uh, do processo de produção. Ele não teria realmente se desenvolvido como se desenvolveu nos últimos 2 séculos. Né? É uma coisa impressionante. A subsunção real, ela de fato, ela tem esse significado histórico porque ele aprofunda o estranhamento, né? Não é meramente, né? Trabalho estranhado né? Se você for ler lá nos manuscritos, trabalho estranhado, você vai dizer a subsunção formal, porque você tem o capitalista e o trabalhador assalariado, né? O capitalista
explora o trabalhador assalariado. Mas isso não é né? Esse estranhamento quer dizer, na substituição formal você tem estranhamento? Tem, mas não é ainda o estranhamento no sentido que você tem uma ponte, uma transição, um elemento que você possa pensar, né? Vamos dizer, a possibilidade de você estar pensando no comunismo, né? Quer dizer, isso só vai se dar com a subsunção real. E nos manuscritos não está claro, como o Marx não tem lá uma teoria do capital, não está posta essa categoria de subsunção real. Está posta lá a categoria de subsunção formal, é importante, né? Porque não existe não existe substituição real sem substituição formal, né? Mas o modo de produção especificamente capitalista é a substituição real, né? É o desenvolvimento quando o capital ele se apropria do processo de produção, ele faz dele os meios de produção. Os meios de produção são a imagem e semelhança dele. A ciência, o conhecimento dos meios de produção, né? E toda aquela figura real ali é do capital, né? Toda aquela real gestalt, né? Todo aquele organismo vivo é do capital, né? E qual é o segredo disso? É a possibilidade da verdadeira emancipação humana. Agora, ao mesmo tempo, é também a possibilidade da verdadeira desgraça humana. Por quê? Porque o estranhamento adquire uma dimensão absurda por conta de tudo isso que ele está falando aqui, entendeu? Do poder das coisas, né? Olha só como você tem no Marx esses elementos aí contraditórios. E aí é só para mostrar como isso não estava lá nos manuscritos, né? Quer dizer, a crítica da economia política ela é importante para desenvolver a teoria do estranhamento, porque de forma concreta a gente percebe esses elementos. Concorda? Sim. Eu acho que são dimensões indissociáveis, né, professor? De fato. Não tem esse recorte do jovem Marx e do velho Marx, do Marx filosófico e do Marx cientista, né? Isso aí é uma divisão, nós pobre, né, de uma leitura que empobrecida, né, quando você considera esses relacionamentos. Bom, então, na próximo encontro, nós vamos fazer aqui considerações suplementares sobre a subsunção formal do trabalho ao capital. Isso é que é interessante, né? Essas considerações suplementares. Ele escreveu isso aqui, obviamente, né? Quer dizer, não deixa de ser um manuscrito, porque é um vai e vem, e depois ele volta mais adiante a falar na subsunção real do trabalho ao capital, só para vocês verem como, né? E logo a seguir ele vai falar do trabalho produtivo e improdutivo, né? Quer dizer, só temas, gente. Olha, esse capítulo 6º inédito, ele é muito importante para nós vermos, na verdade, aquilo que né, não foi incluído na sua totalidade no livro 1, né? Embora no livro 1 você tenha o essencial desses elementos, né? Então, na próxima semana, a gente volta a fazer essas considerações e, bom, eu penso que é isso.